Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Be Legendary. Antes de iniciarmos, 2 ou 3 coisas muito rápidas. Primeiro, se me segues ou se estás-me a ver no YouTube e se ainda não subscreveste o meu canal, subscreve. Todas as semanas temos episódio novo e eu quero que tu saibas em primeira mão quando é que ele sai. Por isso, subscreve-me, ativa aí algures um sininho que tens por aí e também, o que é que eu quero que tu faças? Coloca like neste episódio e no final... Eu acredito que vais achar, mas no final, e eu vou-te lembrar de novo, partilha este episódio com os teus amigos, com a tua família, nos teus grupos de WhatsApp, nas tuas redes, faz com que esta mensagem chegue mais longe. Se me escutas ou se me vês também, porque hoje em dia também é possível ver no Spotify, o que é que eu te quero pedir? A mesma coisa, que partilhes, que coloques 5 estrelinhas para que a nossa classificação vá lá para cima e para que este podcast chegue a mais pessoas. Capa. E agora sim, hoje tenho uma convidada especial. Estávamos aqui em off a fazer contas há quanto tempo é que já não nos víamos, não é? Com aquele buraco ali que houve da pandemia, mas já era há bastante tempo. Temos connosco alguém que é uma oradora, é uma locutora, é uma especialista em comunicação, é uma consultora também dentro da área de comunicação e é uma mulher lindíssima, portanto hoje temos uma convidada muito especial. Bem-vinda, minha querida. Que bom, já ganhei o dia, obrigada. Tão bom estar aqui. Muito bom, e tens uma voz também lindíssima, portanto... Estou constipada, não sei se dá para notarem, mas não tem nada. estou muito fanhosa hoje. Sério? A sério? É a coisa, olha, eu estive aí há 2 ou 3 semanas atrás, ainda agora vinha a falar com a Mónica, com a minha mulher. Pá, tive, não sei se foi Covid, eu acho que foi. É possível. Tive ali 4, 5 dias, porque até perdi paladar e tudo, e então tive com a energia, ainda não estou a 100%, ainda não estou, a minha energia sinto que ainda não está lá em cima. No teu normal. É normal. Olha, para quem não te conhece, quem é Carla e como é que tu chegas a esta área da comunicação? Sei lá, porque querias ser isto quando eras miúda? Epá, não. Não? Não, eu quando era miúda era muito tímida, muito insegura. Eu venho do Algarve, de uma família muito humilde. Os meus avós são ali do interior do Algarve, muito tradicional, agricultura. Não, era muito tímida, era fechada, não tinha muitos amigos. E lembro-me que, para as pessoas que não me conhecem, se calhar enquadrar, eu venho da rádio, o meu background é rádio, fui parar à rádio não sei como. Eu conto-vos, eu posso contar-vos a história, eu sei como, claro que sei. Mas respondendo à tua pergunta, não, eu era a antítese daquelas pessoas soltas que têm sempre assunto, como tu, que falam e que são capazes de improvisar durante horas e que é bom conversar com elas e que irradiam empatia e simpatia. Não, eu queria ficar no meu cantinho. E de repente, não foi bem de repente, mas gradualmente eu fui tendo, enquanto era ainda, posso dizer, criança, 11 anos, eu comecei a trabalhar muito cedo. E há um dia em que eu trabalhava num jornal local de Paderno, escrevia uns artigos na brincadeira, obviamente. Ou seja, a comunicação escrita já te atraía nessa altura? Já gostava de escrever. Lembro-me que já gostava de escrever. E há um dia em que eu trabalho neste jornal e sou convocada para fazer a cobertura de uma prova de supercross em Paderno, num domingo de chuva. Eu não fui. Baldei-me, fiquei a namorar e depois... Não havia e-mails, não é? Liga-me o diretor a meio da tarde para um telefone fixo, não havia telemóveis. Estamos a falar que anos 90 do século passado, creio que há tanto tempo. Literalmente. E de repente ele liga-me, então Carla, e o artigo? Quando é que vais cá entregar? Porque eu tinha que ir entregar à rádio e ia sempre na minha scooter, lá eu devia ter 15 anos. E desligo o telefone e não tive coragem de lhe dizer que não tinha feito a reportagem da prova, não tinha estado num sítio. E o que é que eu penso? Eu tenho que me desenrascar, eu tenho que pedir ajuda a alguém. E tinha acabado de abrir uma rádio ali perto. E eu o que é que fiz? Pensei, pego na minha moto, vou lá falar com os meus colegas, são colegas, não é? Eu trabalho no jornal, eles na rádio, a malta vai ajudar-se. E fui. E bati à porta e estava lá o locutor, não é? Um estúdio assim amplo como este que nós temos aqui. E abre uma porta o Carlos, começa a conversar comigo, eu começo a fazer perguntas porque eu queria muito saber sobre a prova. Ele não sabia nada sobre a prova, mas mas continuava a fazer conversa. Não, mas fala-me ti. Eu, não, eu queria saber, era da prova de Supercross, foi agora, vocês sabem alguma coisa? Não sei de nada, mas fala-me lá de ti. E no final de, sei lá, meia hora de conversa, ele convida-me para um casting que ia haver no dia a seguir. E foi assim, fui ao casting, gostaram da minha voz,
doce. Eu acho que doce não tinha muito, era só insegura e atabalhoada. E fiquei. E deram-me um programa de rádio que foi caótico nos primeiros tempos. Chegaram a chamar-me e a propor-me ir para casa uma semana a pensar na vida. E foi assim que comecei na rádio, titubeante e muito insegura. E acho que aquilo que eu faço hoje é passar confiança e modelos e estrutura e alguma preparação, alguma técnica a pessoas como eu era naquela altura, que achava que não era para mim, que eu não tinha que ter exposição, não estava destinada a ter exposição, eu tinha que estar no meu cantinho e viver com as ideias dos outros, porque sentia que as minhas não tinham voz. E a rádio deu-me uma voz. E acho que é isso que eu tenho vindo a perceber-me, que todos podemos ter uma voz. Ainda há muita gente que se esconde debaixo destas características de personalidade. Eu sou introvertida, eu não nasci para isto, eu fico nervosa quando subo a um palco, eu fico em pânico, aquilo não é para mim, não é? Pessoas que pensam assim, e não é verdade. Depois de descobrirmos o privilégio que é, não é? Partilhar com os outros, criar uma ligação, é absolutamente mágico. E eu não quero, se depender de mim, e por isso faço este trabalho de treino, de comunicação. Eu não gostava que pessoas perdessem oportunidades como eu perdi durante algum tempo. Houve um acidente, como este que eu acabei de relatar, um acaso que aconteceu e que me levou para a rádio, mas eu podia estar no Algarve, na minha vida, atrás. E estava bem, nada contra estar atrás de uma loja ou ser guia turística, não é o que é que sim, podia estar a fazer uma outra coisa qualquer. Sim, mas isto aconteceu-me e a partir daí tudo mudou. Curioso, eu estava a ouvir e ocorriam-me aqui duas coisas. Uma é, de facto, que às vezes aquilo que nós acreditamos que é um erro, que é uma falha, torna-se algo maior, não é? Porque o teu erro, a tua falha de não teres ido àquela prova, não é? Porque se tens ido à prova, tens feito aquele artigo, se calhar não estavas aqui, não é? O teu futuro teria divergido numa outra direção. Eu costumo dizer que que por ter sido altamente irresponsável, deram-me um presente, mas que isto não é para repetir, atenção, porque isto não é consistente. Se estás a ouvir isto e ficar com ideias de que ser irresponsável traz. Eu fui despedida da rádio, do jornal, não é? Fui logo e não sabia se ia ficar na rádio. Portanto, eu menti, eu não fui à prova, menti a dizer que tinha ido, tentei encontrar alguém que me ajudasse a fazer o artigo. Eu fui o cúmulo da irresponsabilidade. Por acaso na rádio gostaram de mim naquela fase e fiquei, mas na rádio também sofri as passas do Algarve até encontrar o meu estilo, encontrar uma voz, porque não tinha o mínimo jeito, não era meu, era tudo muito sofrido. Abrir o microfone e falar, era as mãos a tremer e sério, a primeira emissão foi caótica, veio o técnico desligar o microfone porque eu bloqueei e fiquei caladinha. Silêncio na rádio. Portanto, foi assim, houve assim uma série de erros e de hesitações e de trambolhões que não sei como. Houve pessoas à minha volta que me resolveram dar uma primeira e uma segunda e uma terceira e uma quinta oportunidade, e foi aí que eu fui crescendo, porque também comecei a perceber que tinha uma dívida para com eles, não é? Calma, não posso agora deixá-los mal. Deram-me uma segunda oportunidade. Então foi assim, foi aos tropeções. Tu tiveste alguém que acreditou em ti, mas tu próprio também tiveste essa necessidade, ou seja, tu falavas aí na tua irresponsabilidade, mas depois essa responsabilidade surge quando tu dizes, bem, eu tenho aqui alguém que acredita em mim, eu também tenho que acreditar, não é? Tenho aqui alguém que está a ver algo em mim, portanto eu tenho que fazer a minha parte. Sim, e isso é interessante como isso funciona para mim, e acredito para muita gente que esteja a ver, como um catalisador, e é legítimo. Se não acreditamos em nós numa fase, e todos nós temos dúvidas ainda hoje, não é? Uhum. Aquilo que eu pensei, eu tenho que me agarrar a alguém ou a alguma coisa que me dê este impulso de acreditar. Pode não ser por mim, mas eu tenho que ir. Imagina, hoje faço palestras, ainda fico com frio na barriga, as voltas e as borboletas, e as borboletas e a voz que falha e as mãos a suar, e às vezes dou por mim a pensar, não, Carla, os slides estão maravilhosos, a Maria João, que é a minha designer, teve um trabalho espetacular, não vais estragar isto, vai.
E agarro-me a isso. Por isso, é isso. Às vezes temos que nos agarrar a alguém ou a alguma coisa que são segundos, obviamente, depois entra em mim. Mas estas vozes de bloqueio que me ligam a esta minha origem estão sempre lá. Sabes, eu ouvi esta semana ou estes dias, aliás, até fiz um vídeo agora para os stories sobre isso, que nós muitas vezes procuramos o conforto, não é? Porque ao fim e ao cabo isso que estás a dizer por trás tem duas coisas, ou eu leio como duas coisas: o desconforto que eu ainda tenho em fazer alguma coisa versus o conforto que eu gostaria de ter quando faço, não é? Ou seja, o equilíbrio que eu gostaria de ter e o desequilíbrio que ainda tenho. E eu acredito cada vez mais que nós só encontramos o equilíbrio quando conhecemos o desequilíbrio, ou quando conhecemos os dois extremos, não é? Nós muitas vezes olhamos para equilíbrio como algo que está entre dois pontos, não é? E nós só encontramos o nosso equilíbrio entre estes dois pontos. E em cada situação, eu próprio faço palestras, e eu lembro-me que lá no início atrás eu ficava chateadíssimo, irritadíssimo comigo, por estar com medo, porque era tipo, caramba, mas porquê é que tu estás com medo? E porquê é que eu estou aqui? E isso é assim para estar aqui? Porquê é que eu faço isto? Mas havia ali uma coisa que eu dizia, não, mas continua, porque isso é normal. E ainda hoje, tal como tu, quando subo a um palco, aquele nervosinho está lá, É fisiológico. aquele rush, aquele stress, mas depois, quando piso o palco, tipo, Sim. São passou. aqueles momentos. E acho que sim, e aprende-se a viver com esse desconforto, e aprende-se a relativizar, e não tem mal sentir isso, não é isso que faz de nós uma fraude. É normal, é a responsabilidade, é o querer que corra bem. E eu acho que quando estiver confortável, é porque já não. Quando estiver completamente assim confortável, acho que vai faltar qualquer coisa, vou sentir falta dessa adrenalina, não é? O próprio conforto, e nós, lá está, nós enquanto ser humano, nós temos um instinto para procurar o conforto. Porquê? Porque é isso que nos dá a sobrevivência, não é? Nós temos aqui um instinto da sobrevivência muito forte e, de alguma forma, a nossa ilusão é que eu no conforto sobrevivo. Mas, curiosamente, é no conforto que muitas vezes nós nos tornamos inúteis e que algo deixa de fazer sentido. Estagnas, não é? Exatamente. Porque tu aprendes no desconforto. Porquê que aprender alguma coisa nova é doloroso às vezes, não é? Porque sentimos incompetentes. Claro. E esse período da incompetência, não é? Até ultrapassares, é como quando aprendemos a conduzir, ou quando aprendemos um instrumento, uma língua. Qualquer coisa. Custa, não é? A comunicar. Sim, põe em causa a nossa competência, eu não sou para isto. Mas é aí que tu dás o salto e aprendes, quando desafias. Tem sido assim, não é? Devemos continuamente procurar esses ciclos, não é? Quando estamos demasiado confortáveis. Eu tenho o meu coach, eu tenho um business coach, o Ken, que me diz muito. Volta e meia, sei lá, uma vez por ano, duas, diz-me isto: estás muito confortável na empresa, tens 2 academias, o que é que vais fazer a seguir? E eu fico a pensar, e na sessão a seguir levo-lhe alguma coisa, mas gosto desta frase: estás muito confortável, o que é que vais fazer? Acho que até porque se nós olharmos para a natureza é perfeita, não é? E dando aqui 2 exemplos, ou seja, toda a espécie, já o Darwin dizia isso, não é? Que não era o mais inteligente, não era o mais forte, era aquele que tinha uma maior capacidade de adaptação. E não há dúvida nenhuma que o ser humano, e nós, lá está este extremo entre a nossa resistência extrema à mudança, mas a nossa capacidade extrema de nos adaptarmos. Foi isso que nos trouxe até aqui e cá de nos levar até ao próximo nível, não é? Portanto, tudo aquilo que não se adapta na natureza não tem a ver com eu ser mais inteligente ou ser mais forte. Se eu não me adapto, acabo por morrer, não é? E, curiosamente, se nós olharmos para a parte fisiológica, para a nossa parte física, e eu vi isso agora, lá está, há 2 ou 3 semanas atrás, não é? Eu no último ano fiz um investimento em mim em termos de mudança física, de treino físico. Eu corria muito, estava muito ligado à parte mais de endurance, então era magro, eu tinha neste momento menos 10 quilos do que tenho agora. E eu neste último ano, o que é que eu fiz? Desconforto. Ou seja, eu fui treinar músculos que eu se calhar já não usava há mais de 20 anos, e fui fazer um treino que eu não fazia ou que já não fazia há muito tempo, e de uma forma bastante intensa. O corpo cresceu, não é? Portanto, cresci, aumentei músculo. O que é que aconteceu quando eu fiquei doente? Uma semana apenas perdi 3 kg de músculo. Porque o que é que o corpo diz? É inútil, não está a ser usado, então para, não é? E é curioso que nós na nossa vida fazemos isso, não é? Nós dizemos, não, isto é desconfortável, mas depois quando ficamos no conforto, lá está,
sentimos que estamos inúteis. Agora, também hoje há aquela extrema ilusão que eu tenho que estar sempre desconfortável, que eu tenho que estar sempre a fazer algo que me coloque desconfortável, eu tenho que estar sempre... E eu estava-te a ouvir e ocorria-me aqui outra coisa, que era aquilo que eu queria dizer ali atrás, que era, provavelmente, e não sei, e diz-me tu não tiveste, se calhar, uma extrema necessidade de atingir o resultado, ou seja, tu foste... Sim. degustando, foste apreciando, embora em alguns momentos, lá está, se calhar fosse doloroso, não é? Ficares bloqueado em frente a um micro e não teres, é doloroso, mas foste apreciando esse processo de crescimento. E hoje em dia nós queremos chegar do ponto A ao ponto Z sem passar pelo B, C, D, E, F, G, H. Sim, não é? queremos resultados imediatos. Sim, essa história que tu contas é uma história de consistência, não é? E eu não me vejo como uma pessoa muito ambiciosa, tão pouco consistente, não me via na altura. Mas é isso que estás a dizer, aos poucos, espera aí, eu gosto disto, então, mas para ir para a próxima etapa, então para ficar melhor na rádio e para ser mais natural, tenho que fazer isto. E tenho que tirar este curso, tenho que ouvir estas pessoas, tenho que ter um mentor. Então, isto foi acontecendo. Processo. Mas sem haver uma estratégia. Eu quero ir do ponto A para o ponto B. Eu sabia que queria muito entrar na RFM, era a rádio dos meus sonhos. Eu ouvia a RFM de manhã à noite, sonhava com aquelas vozes que pareciam que entravam por casa dentro e que eram amigos, e queria ser da equipa, sabes? Queria muito, isso eu sabia que queria. Mas era uma miúda, não é? Tinha 17 anos quando comecei a sonhar com a RFM, já trabalhava na rádio no Algarve. E demorei... Aí já te fazia sentido ver o teu futuro ligado à rádio. Sim, aí já começou a fazer sentido. Quando começo a desinibir-me mais ao microfone, a seguir os conselhos do meu diretor na altura, um inglês que veio da BBC, foi uma excelente escola, começo a perceber, não, eu acho que posso fazer isto, eu posso... Talvez um dia aspirar a chegar ao nível de locutores profissionais como os da RFM. E tentei enviar currículos sem nunca ter uma resposta. E monto uma estratégia. Obviamente que isto, quando eu falo nisto, eu monto uma estratégia. Não foi planeado. Eu aproveitei algo que estava a acontecer na rádio. Eles lançaram um concurso para os ouvintes participarem. Na RFM. Tínhamos que, imagina, quem quisesse ganhar uma viagem a Amsterdão para ver a Celine Dion ao vivo, odiava Celine Dion, tinha que, mas não faz mal, enviar um áudio com a voz a simular uma reportagem do concerto da Celine Dion. E eu disse, isto é para mim, se calhar vou concorrer, porque é uma forma deles ouvirem a minha voz. E gravei. Ou seja, a tua vontade não era ir ver a Celine Dion, era que eles escutassem a tua voz. Não, e ganhei o concurso. E acho que fui para Amsterdão com um colega meu, aliás, vários na altura, e quando voltei, eles devem ter falado de mim ao diretor da RFM. Estás a ver como as coisas acontecem. E eu, passado uma semana. Pessoas da RFM já, e então foste tipo. Sim, pica-miolos. Está bem, eu sou a Carla, sou do Algarve. Não sei, deve ter o resultado. Mas como te digo, eu digo, montei uma estratégia. Não, eu só ouvi o concurso na rádio e pensei, olha que giro, não quero ir ver a Celine Dion, mas se calhar não me ligam nada há 5 anos, se calhar vou concorrer para ver se... Tu já estavas a tentar entrar há 5 anos? Sim. Desde que percebi que queria ficar na rádio. E entrei com 25. Ou seja, a tua estratégia não era tipo, se calhar, como nós hoje olhamos, um plano, um passo a passo, ou como... Porque, curiosamente, nós vivemos numa época em que qualquer estratégia ou qualquer como, se tu fores ao ChatGPT e ao Google está lá. Se tu disseres, como é que eu posso ser, tu neste momento vais ao ChatGPT e dizes, como é que eu me posso tornar um excelente comunicador? Ele vai-te dar umas dicas, vai-te dar um passo a passo, e se tu souberes fazer a pergunta certa, ele vai-te dar tudo e mais um par de botas. E curiosamente, nós vivemos no tempo em que as pessoas continuam a dizer que não sabem como. Agora, tu não era bem a estratégia, lá está, do A, depois faço o B, depois faço o C, depois faço o D. Não, eu quero chegar ali. E eu, para chegar ali, ou vou pelo B, ou vou pelo C, ou vou pelo D, ou vou pelo E. Ou seja, tu ias persistindo. Sim, e eu não perdi o objetivo. E hoje nós vivemos num mundo tão competitivo que acho que quando olho para trás... sem saber que estava a ser diferenciadora, não é? Porque eu, de alguma forma, diferenciei-me
de outras pessoas que se calhar tinham mais acesso, até não estavam longe como eu, não é? E tinham mais acesso, podiam estar na Rua Ivans, que era onde ficava a rádio todos os dias, à porta a fazer uma espera ao diretor, e eu não eu não tinha isso, não é? Mas hoje quando falo até para os meus filhos, é preciso diferenciar-nos, é preciso pensar, se toda a gente está a fazer assim, o que é que eu posso fazer diferente para mostrar que eu quero mesmo isto? Mas depois há aqui o fator da paixão, não é? De tu quereres mesmo ter, o que às vezes também é difícil de encontrar, tu saberes o que é que eu quero, porque há tantas hipóteses, não, eu quero isto e aquilo e estou deslumbrado. E hoje cada vez mais, não é? Há tantas coisas que nos distraem. Sim, há tanta distração que é difícil também saber o que é que tu queres, mesmo que seja para mais à frente descobrires que afinal não é. Por ali. E está tudo bem. Mas como é que nós podemos mostrar que somos diferentes? Entras para a RFM e depois? E depois fico deslumbrada, porque de repente apercebo-me que abro o microfone e não falo, sei lá, para 200 pessoas, como numa rádio local em Albufeira, mas abro o microfone e falo para 1 milhão. Não é? E levei assim algumas noites sem dormir, falei muito, entrevistei, não são entrevistas, são conversas, falei muito sobre a rádio com pessoas no café, nos corredores, recebi muitos conselhos. Porque já na RFM, porque acho nessa altura, porque já tinha 7 anos de rádio, achava que já era uma master na rádio, não me vêm dizer como é que isto se faz, e houve pessoas que me puseram no sítio e deram-me um bom banho de humildade. A equipa da RFM foi fenomenal, foi a minha segunda família, e nessa altura percebi-me, isto é a minha casa, lembro-me... Ou seja, tu é nessa altura que vens para Lisboa. Sim, fico em Lisboa, fico a estudar e entro na RFM e já vivo sozinha, já tenho a minha casa, já começo a ganhar aqui alguma independência e a viver o sonho. Eu, sei lá, estava na RFM, mas para quem está em finanças é como trabalhar numa grande empresa do Wall Street, não é? Estava nas nuvens. Foram anos muito, muito bons, muito felizes. E depois como é que começa a nascer este bichinho de ensinar, de passar informação ou por um livro, ou por uma consultoria, ou por uma formação, ou por uma palestra? Quando é que tu sentes este chamado para, se calhar há algo mais, se calhar quer fazer algo mais? Foi por acaso também? Foi por um erro? Foi por irresponsabilidade? Ou aí já foi por uma coincidência, sabes? Que há pessoas que entram na nossa vida e nós não sonhamos o impacto que vão ter. E foi isso que aconteceu. Mas antes, deixa-me explicar-te que eu tirei a licenciatura e cometi um erro que não aconselho a ninguém, que é ter ficado durante muitos anos sem estudar. Eu acho que nós temos que estar continuamente a aprender alguma coisa. A tua licenciatura já era nesta área de... Sim, ciências da comunicação. Pronto, mas ainda era aquela altura em que, não, agora sou licenciada, tenho o diploma, pronto, vou trabalhar e a minha vida vai ser feita a trabalhar. E isto é um erro. E descubro, quando me inscrevo numa pós-graduação, assim, também quase por acidente, que adoro aprender. E a partir do momento em que tirei essa pós-graduação, já estava na RFM, já tinha um programa da manhã, costumo horrores, porque as aulas eram à noite e eu às 6 da manhã tinha que estar no programa. Descobri, eu tenho que aprender, eu tenho que fazer disto vida, eu tenho que complementar com a rádio, eu quero aprender muito. E comecei a aprender. E quando tu aprendes... Ou seja, vais buscar o desequilíbrio. Sim. E quando tu aprendes e sabes coisas e misturas a teoria com a prática, tu pensas, eu tenho que passar isto, não é? Porque tu verdadeiramente aprendes quando transmites esse conhecimento a alguém. Tu sabes disso e quem está aqui a ouvir-nos, mesmo não tem que estar na área da formação, mas mesmo quando tu ouves alguma coisa e passas à tua família à noite... o teu entendimento, a tua clareza sobre aquilo que aconteceu aumenta, claro. Tu estás a verbalizar e estás a criar aqui as sinapses, criam ligações. Sim. Então nessa altura eu percebo, eu quero muito aprender. E há um dia, e agora vem a pessoa que tornou tudo isto possível, em que eu tenho um programa chamado Rocha no Ar, é um talk show na RFM à noite, 2 horas de conversa, e eu convido o Pedro Tochas.
E o Pedro diz-me, uma conferência espetacular nos Estados Unidos, tu tinhas que ver porque isto vai ajudar-te na rádio. É uma conferência de oradores, é uma associação, chama-se National Speakers Association, e tu vais lá aprender técnicas de comunicação. E eu estava com o bichinho, ainda estou hoje, não é? Da aprendizagem, e vou a primeira vez, vou 1 ano para os Estados Unidos, e estou lá 2 semanas, e vou a segunda vez, o segundo ano, a convenção era anual, e vou o terceiro, e vou o quarto, fui 8 anos de seguida. E as pessoas que conheci e o que aprendi lá alimentam-me até hoje. Alimenta-me no sentido de eu lembro-me de workshops, lembro-me de conversas de corredor, lembro-me de momentos de estávamos só a beber um café e a comer um biscoito, em que alguém de repente te diz, tu devias era fazer isto, e de repente tens uma ideia para um livro, ou tens uma ideia. E fiquei fascinada com o quanto as pessoas são generosas no dar a informação, no dar o seu conhecimento. E depois fazemos isto, não é? Pegamos naquilo que nos dão, misturamos com o que vivemos e com o que sabemos e dá uma forma, única de ver aquele tema, não é? Há milhares de hipóteses, não é? Esta é a minha abordagem à comunicação. Eu acredito que comunicar é muito mais do que falar. Nós falamos muito, gostamos de nos ouvir, olhamos muito para o nosso umbigo e a comunicação é mais do que isso. Então é passar esta dimensão mais humanizada, mais próxima, uma comunicação não violenta, que não agride, que não humilha, que não julga. E é difícil, há muito trabalho a fazer. Eu, todos os dias sinto nas organizações, mas também nas famílias, que há muito trabalho a fazer. É preciso regular aqui uma série de emoções e de instintos que nos são naturais, não é? Que nos mantiveram vivos até hoje, mas que podem dificultar os nossos relacionamentos e que aqui e ali devem ser regulados e impactam na comunicação. Olha, isso vem de encontro a uma frase que eu uso com alguma regularidade, que não é minha, é do Tony Robbins, onde ele diz isso mesmo, que a qualidade da nossa vida é a qualidade da nossa comunicação. Não só com os outros, mas também connosco próprios, não é? O que tu dizes a ti próprio, histórias que contas, não é? Sim, o Tony Robbins foi para ti, se calhar o que a NSA foi para mim, não é? Isso mesmo, foi quem, ou seja, eu vou ao Tony Robbins, por acaso estava-te a escutar e eu senti essa mesma coisa. Eu fiz a faculdade, depois saio, vou diretamente para a gestão de uma empresa de família por necessidade. Meu pai ficou doente durante quase 2 anos e eu tive que assumir, e depois estive lá, sei lá, eu volto à faculdade para aí 10 anos depois e senti exatamente esse vazio de tipo, caramba, mas eu estou sem aprender nada novo, até porque estava a ter dificuldades em gerir pessoas, em liderar, a empresa tinha evoluído e eu sentia que não estavas a acompanhar, não é? Não, e há muito aquela fase de, e acho que isto se calhar não tanto nos homens, mas mais na energia masculina, não, eu tenho que dar conta, eu tenho que conseguir. Até que eu disse, não, peraí, caramba, de facto eu preciso de mais algo. E é quando eu vou para a faculdade, e depois na faculdade é quando cruza-se com o Tony Robbins, e eu vou para o Tony Robbins para me desenvolver enquanto líder. Nunca pensei, lá está. Fosses dar uma volta de 180 graus. Exatamente, não é? Nunca pensei, mas depois lá disse, caramba, se eu vivi isto aqui, epá, isso eu levo isto a outras pessoas, e se eu faço disto também um estilo de vida. Naquela altura não fazia ideia de me dedicar a 100%, mas foi essa sede lá está, de querer crescer e também de ver o impacto que tinha tido em mim e querer levar isso mais longe. Mas olha, pegando aí nesse tema que tu estavas da comunicação, e os teus 2 livros falam disso, não é? Um diz, falo menos, comunico mais, e outro, falo menos e influencio mais. O que é isto do falar menos e do comunicar mais e melhor? Porque tu também falavas nisso, não é? Como é que eu posso melhorar a minha comunicação? Como é que eu posso ter consciência da minha comunicação? Eu acho que as pessoas ouvem-se pouco. Há pouca consciência do impacto que a forma como comunicamos tem nos outros. Então, falar menos e comunicar mais é reduzir a quantidade de palavras. Há pessoas que falam imenso e que navegam. É reduzir em quantidade, é simplificar, é teres uma consciência daquilo que pretendes dizer ao outro, mas também ficar à espera do retorno, não é? Porque nós esperamos pouco pelo retorno, nós somos muito educados para responder, para afirmar,
mas menos para compreender, para ouvir, para deixar a informação assentar. Falar menos e comunicar mais implica ganhar as competências de comunicação que nem toda a gente tem, porque assumimos que desde que nascemos praticamente até que morremos aprendemos uma língua, não é? Temos algo que nos liga e que sabemos, não é? Que sabemos que é inato quase em nós, mas não é. A forma como dizemos as coisas, as palavras que escolhemos, o tom, tudo isso tem impacto. E o que o livro assenta, o primeiro, é um kit de comunicação base. São 10 pilares que, se tivermos em atenção, como, sei lá, os mais importantes, ou aqueles que eu destaco, saber escutar, quais são os comportamentos de quem ouve verdadeiramente, não é? Nós podemos achar que é só ficar calado, que é anuir. Não, é muito mais. E hoje temos estudos científicos que mostram o que é que fazem as pessoas que de facto escutam. E nas lideranças é super, super importante. Mas nas famílias também, não é? Tens a assertividade, que é, muitas vezes, sei lá, vou dar-te um exemplo. Expressões como, e nós portugueses usamos muito, vou aqui falar um bocadinho. Um bocadinho é uma expressão que retira a assertividade. Parece que o que vamos fazer não é nada importante, não é? Ser assertivo é ter respeito pelas ideias dos outros, mas também conseguir dar ênfase às nossas ideias, não é? Sei lá, mais a autenticidade também é um dos pilares. Há 10. Há pessoas que se escondem por trás de uma capa, porque isto é o meu emprego, isto é um emprego sério, eu não posso rir, eu não posso... E não faz sentido, não é? Nos tempos que correm, sobretudo, não é? O mundo precisamos de sentir que aquela pessoa não está escondida atrás de um PowerPoint, que é ela, não é? Que está a falar connosco com autenticidade, com verdade, com a sua verdade. Comunicar é mais falar ou é mais escutar? Ou melhor, a minha comunicação vai ter mais qualidade se eu souber falar melhor ou se eu souber escutar melhor? Isto é uma tricky question, sim, não é? É. Olha, posso dar-te exemplos em que claramente escutar mais em contextos é melhor. Por exemplo, numa entrevista. Não é? Imagina, numa entrevista de emprego, o consultor tem que, obviamente, escutar mais, fazer as perguntas certas e falar menos, não é? Na rádio, nas entrevistas que fazemos, tenho um convidado, em termos de proporção, se calhar 60-40, mas depois, se temos um conflito com alguém, se queremos resolver, se vamos dar feedback a alguém, são momentos em que a proporção escuta versus o que eu vou dizer, escutar deve estar em evidência. Porque eu vejo isso muitas vezes, e eu falo isso na minha certificação de coaching, quando eu falo de escuta, não é? Que nós, maioritariamente, nós estamos treinados para escutar para responder. Ou seja, eu escuto para responder, não é? Quase como o ténis, não é? Tu dás, ou seja, fazes o teu smash e eu estou do lado de cá e toma para lá, agora toma para cá. Portanto, nós escutamos para responder. E enquanto vem a bola, estás a pensar na resposta. Exatamente. Sim. Depois há um outro nível que eu vejo como um nível acima, que é o escutar para questionar. Que é quando, tu disseste algo, mas... Isso levanta-me uma questão, não é? Implica reflexão. Isso. Pausa. Mas a verdadeira escuta eu vejo, porque aí tanto pode dar para responder, como para questionar, como seja aquilo que for, como para fazer silêncio, é quando tu escutas para entender. Porque se tu escutares para entender a outra pessoa, tu acabas por responder. Tu acabas por questionar. Sim. Mas com maior qualidade, porque entendeste, não, espera aí, olha, ela está a gritar porque, caramba, espera aí, o que é que eu posso ter dito antes? Não, eu disse aquela, sim, eu fiz aquela acusação e isto magoou, então por isso é que ela gritou, eu entendi, e então, lá está, se calhar eu vou responder e em vez de responder aos gritos, digo, olha, eu entendo que posso ter-te magoado ali, então olha, ou seja, dás uma resposta à mesma, mas já de acordo com algo e não de acordo apenas só com a tua visão. Sim, isso faz toda a diferença. Há uma expressão que eu gosto muito, que se usa na literatura científica, que é o efeito trampolim. Um bom ouvinte é aquele que provoca o efeito trampolim no outro, que é elevar o outro mais alto na conversa, dar-lhe confiança para que ele
se exprima, para que ele diga o que lhe vai na alma, entende-se? Então, eu gosto disto de um bom ouvinte provoca o efeito trampolim no outro. Não, e isto tem esta lógica de, acima de tudo, não é sobre nós, é sobre conseguir trazer o outro para a conversa. É altruísta, se calhar, mas quando fizeram este estudo, e fizeram este estudo com 1000 managers, e só 5% destes 1000 é que tinham estas características do efeito trampolim. É porque muitas vezes tu identificas isso numa conversa e às vezes até em entrevistas o entrevistador quer ter um papel mais preponderante, não é? Que de alguma forma tem que ter, até depende do próprio contexto. Às vezes o entrevistador tem que ser tem que ser forte, tem que ser, mas em vez de, lá está, de dares o ênfase a quem está desse lado, tu tendes a puxar por vezes o protagonismo para ti. É uma questão de equilíbrio, não é? Tu tens que sentir quando é que, ok, eu já falei, agora tenho que trazer o outro para a conversa. É uma dança, não é? Isso. E é difícil ter essa sensibilidade. Isto treina-se, obviamente, mas também se... No nosso dia-a-dia, estou a lembrar-me das situações mais banais, não é? Porque nós estamos aqui a falar em contexto de entrevista e na rádio e as pessoas que nos estão a ouvir podem não ter este contexto. Mas numa conversa com um amigo, não é? Quando é que nós estamos a tomar a pista toda para nós, não é? E a não deixar o outro fazer parte da dança, quando é que isso está a acontecer e tomar consciência e trazer o outro para a conversa? Porque quantas conversas acabam por ser monólogos? Não é? E às vezes é alguém que nos procura, olha, queria falar contigo sobre, e de repente, se é alguém que não tem consciência e que gosta de falar e há mesmo este termo, e é um falador compulsivo, minutos depois a outra pessoa já perdeu se calhar a vontade de partilhar o que ia partilhar, porque alguém já tomou conta da conversa, da pista de dança, e está a dançar sozinho. E muitas vezes na comunicação nós acabamos a dançar sozinho e a gostar, porque estamos fascinados com a nossa maneira de dançar. Escutava-te agora, mais uma vez, e pensava aqui, e nos relacionamentos, eu costumo dizer que hoje o maior problema do século XXI, e quando nós falamos em relacionamentos eu gosto de transpô-lo para as 3 áreas, ou seja relacionamento íntimo, afetivo, seja relacionamento profissional ou seja relacionamento pessoal. É a nossa comunicação, lá está, é eu não ter essa capacidade de dar o lugar ao outro, é eu estar, e principalmente em relacionamentos, e agora aqui afetivos, é eu querer ter razão, é eu não querer entender porque é que o outro se sente daquela forma, é eu só querer passar a ele o meu entendimento, é eu só querer passar a ele. É tão importante nós termos, e hoje nós vimos relacionamentos entre pai e filhos, entre marido e mulher, que são deteriorados pela comunicação. Porque não há cedência, não é? Tem que haver cedência. E ceder muitas vezes implica, ok, eu não vou insistir no meu ponto, eu vou tentar entender o outro. Em vez de entrar como, às vezes entramos como se fosse um confronto, não é? Para Isso. Win-lose, não é? Ganho eu, tu perdes, porque não pode ser win-win, não é? Achamos nós, e é uma crença errada, pode ser win-win, não é? E perceber que eu cedo esta... Eu chamo isso conflito, razão, vamos não é? conflituar, sim, não é? sim. Em vez de confrontar. Sim, e podemos, o confronto, o conflito é saudável até certo ponto, mas chega um ponto em que já são 2 pessoas só amarrar em algo e nenhuma quer ceder. E quando nós cedemos a esta vontade de ter razão e nos abrimos com curiosidade a tentar entender a perspectiva do outro, naturalmente o outro baixa a guarda, porque nós estamos, então, mas ok, eu não vejo como é que isso pode acontecer, tu sabes que não é a minha natureza pensar assim, mas explica-me, como é que tu achas que isso pode acontecer? Qual é a lógica que faz para ti? Eu quero entender a tua lógica. E quando mostramos as nossas intenções, o outro não nos vai bombardear com insultos, não é? Até porque todos nós queremos ser aceitos, entendidos e reconhecidos, não é? E se tu mostrares ao outro isso, não é? Que estás a entender, que o estás a aceitar, e que o reconheces, de uma forma consciente ou inconsciente, ele faz isso que tu dizias agora, não é? Ele baixa a guarda, ele sai do ataque, porque muitas vezes o ataque é uma defesa. É uma defesa, sim. E 2 pessoas em ataque. Não há terreno fértil, eu costumo dizer, para a conversa acontecer. E há momentos em que temos que saber parar. E isto também
é preciso, obviamente, maturidade. Acho que é preciso maturidade e um agora só me ocorre self-awareness, uma grande consciência dos nossos gatilhos emocionais. Não é? Se eu sei que a conversa está a derrapar e a partir daqui isto não vai trazer nada de bom, o que é que podemos fazer? Parar. Porque a probabilidade de se tornar exponencial é elevada e nós sabemos disto. E é parar. E muitas vezes entramos em batalhas desnecessárias. É preciso escolher batalhas, conflitos, agressões. Não leva a nada. Agressões não levam a nada e nem todos os conflitos são para se travar. Há conflitos que são criativos, há conflitos que eu tenho a minha perspectiva, tu tens a tua e nasce ali uma perspectiva diferente e comum e que junta aqui meandros do meu pensamento com o teu e é positivo porque sai algo novo. Há outras em que estamos só a tentar ter razão, eu por meu lado, tu pelo teu e minamos a relação. Mas chega um ponto em que já não dá. Como é que eu posso aumentar essa consciência e como é que eu posso melhorar a minha consciência na minha comunicação, ou seja, estar mais alerta e comunicar melhor? Como é que eu posso fazer? Ou seja, para quem nos ouve agora, para quem nos vê, que está a dizer, caramba, pois é, eu faço isso, caramba, mas eu queria fazer diferente, mas eu não sei. Como é que... Qual é? Sim, eu tenho uma estratégia para isso. Implica estarmos disponíveis para ouvir o que muitas vezes nos vai custar. O que não gostamos, o que não queres ouvir, Sim. o que dói. É pedir feedback. Pensem em 5 pessoas da vossa confiança. Pessoas que gostam mais de vocês e outras que são assim mais neutras e que têm alguma picardia. E peçam opinião. Olha, o que é que podes dizer sobre o meu estilo de comunicação? Como é que me defines enquanto comunicador? Como é que eu comunico? No geral. Em contextos é que tu sentes que eu posso ser mais agressivo? Há alguma situação que tenha deixado desconfortável enquanto temos comunicado? O que é que tu melhoravas em mim? São perguntas, não sei se são estas ou outras, mas é preciso ter esta coragem, não é? De perguntar, porque temos pessoas à nossa volta que notam pontos que nós não vemos. Sim, os teus pontos cegos, não é? Os pontos cegos, não é? Não vemos e não temos que ver. Mas se não perguntarmos, vamos ficar na ignorância, não é? E a verdade é que são pequenas coisas. Mas custa ouvir, não é? Ouvimos, vamos para casa, será que é verdade? Não concordo nada. Mas depois perguntamos a mais uma ou duas pessoas e vem no meio dos argumentos, está lá este ponto. Quer dizer, não podem estar todas erradas, não é? Eu é que estou certa porque não estou a ver o meu ponto cego, não é? E tens que ter a humildade, lá está, e como tu mencionavas há pouco, para ouvires aquilo que não queres ouvir. E saíres um pouco do teu umbigo, que também falaste nisso há pouco. E nós muitas vezes ficamos focados só no nosso ponto de vista, aquilo que eu vejo, aquilo que eu acho que é o certo. Até porque às vezes eu posso ter modelado, sei lá, um pai, uma mãe, um chefe, posso ter adotado um estilo de comunicação mais agressivo porque, sei lá, cresci num meio ou passei por uma situação em que funcionou, era necessário, foi sobrevivência, não sei. Não é? Exatamente. Foi necessário durante um período. E tu habituaste a isso e depois lá está, para saíres desse modo tens que ganhar a consciência, e era o que tu falavas há pouco, não é? Que é um caminho desconfortável. Espera aí, caramba, então afinal eu vou ter que... Porque essa é a tua verdade. Essa é a forma, é a ferramenta que tu tens para lidar. Então até tu perceberes que podes substituir essa ferramenta da agressividade por outra que é muito mais eficaz, não é? Descobrires que te traz mais, que é mais gratificante do que tu acionavas anteriormente, demora o seu tempo, não é? Tu vais cair mais facilmente, até podes tentar uma vez, que giro, isto funcionou desta vez. Mas nos momentos de maior tensão em que estás com o teu sistema 1, não é? Que é aquele sistema mais reptiliano do teu cérebro a funcionar, tu vais lá parar. Sim, voltas para lá, voltas para o comportamento que é mais usual. Por isso é que mudar comportamentos e hábitos de comunicação, não é? Neste caso que é o que estamos a falar, leva tempo. Mas vale muito a pena, porque é partir desta lógica de nem toda a gente ninguém viveu a nossa vida, não é? Nem toda a gente tem as nossas ideias, mas nós podemos debater e podemos conversar e podemos perceber o que é que temos em comum
E acho que este mundo em que nós estamos super polarizado, isto que está a acontecer é porque ninguém está disposto a encontrar-se ali a meio, não é? E encontrar o que está em comum, não é? É muito, ou é preto ou é branco. Eu chamo-lhe muito binário, não é? Nós, já por si o nosso cérebro também tem essa característica, não é? De certo e errado, branco, preto, binário, 1, 0. E há pessoas com perfil de personalidade que ainda é mais marcante, não é? Que ainda é mais marcante, não é? Há pessoas mais flexíveis que veem, lá está, entre o branco e preto. Não, olha, isto existe aqui um cinzento, não é? Cinzentos claro, escuro, e há outras, não, isto só existe preto e branco, certo ou errado. E essa luta pelo extremo, não é? É quase como eu quero defender a minha posição versus a posição do outro. Era aquilo que tu falavas há pouco do win-lose. Do win-lose. Então, em termos de comunicação, tu achas que, ou na tua percepção, porque eu vejo muito o reflexo da comunicação, é lógico que eu posso ter aqui, sei lá, posso trabalhar algo e eu ter um personagem na forma como eu comunico, e isso às vezes vê-se, não é? Pessoas que têm uma determinada comunicação para fora e depois para dentro, ou seja, são extremamente positivos, mostram-se felizes e depois por fora ou por dentro é uma capa, não é? Não é? Estão felizes, estão tristes. O que denota aqui uma diferença na comunicação. Tu consideras que é mais importante ou é igualmente, ou como é que tu vês esta parte da comunicação externa, ou seja, para fora, e da comunicação interna? Porque todos nós temos estas, às vezes a forma também como eu escuto os meus pensamentos, não é? Sim, ou como tu assumes os teus pensamentos como verdades, ou... Sim, eu acredito muito nesta questão da comunicação. O que é que eu comunico? O que é que eu me digo a mim próprio todos os dias? Não é? Isto é, qual é a história que eu conto a mim próprio quando acordo de manhã? Aí, mais um dia. Estou farto disto. Isto vai correr mal, já vai ser outro dia daqueles, não é? Já estamos, o mood, a energia está toda aqui, não é? Não, isto está a ser uma altura desafiante, mas tenho isto e isto, que é bom na minha vida. Eu sempre vi o copo meio cheio, e acho que na comunicação isto também se reflete, não é? Olhar para o outro com curiosidade. Pode ser alguém com quem eu não tenho afinidade, ou não estou de acordo com as suas ideias, mas olhar com curiosidade, querer trocar conhecer o melhor. Julgamento por curiosidade. Por curiosidade, sim. Mas não é fácil. Mas acho que quando olhamos para os problemas que estão a acontecer no mundo neste momento. Sim, a guerra Ucrânia, o conflito na faixa de Gaza. Sim, e a revolução tecnológica, não é? E todas as questões ambientais e sustentabilidade social, não é? Que nós procuramos também, não é só ambiental. Nós precisamos de colaboração para darmos conta destes problemas complexos. E na colaboração, a colaboração precisa de ambientes seguros onde podemos discordar e onde o debate de ideias, que aparentemente até podem ser opostas, nasce algo que é a solução. Portanto, se nós estivermos permanentemente polarizados no escritório, em casa, vamos estar a minar esses ambientes criativos, não é? Porque mesmo emocionalmente, no conflito, nós não conseguimos ser criativos durante muito tempo, se o conflito se mantiver durante muito tempo. E criar estes ambientes de colaboração onde é seguro discordar, mas onde as pessoas também estão dispostas a aproximar-se, em última análise, ajuda-nos a resolver aquilo que nós temos que resolver no mundo, e não é pouco. Mas podemos começar nas nossas casas, não é? E já é, no nosso já é mundo, muito bom. não é? Claro, e já é muito bom. E influência, ou seja, estamos aqui a falar de comunicação, mas influência também é comunicar. Como é que eu posso desenvolver a minha influência? O que é influência? O que é influenciar? Sim. Influenciar eu gosto de ver como uma marca positiva que deixamos nos outros. Olha, eu gosto disso, marca positiva. É uma marca positiva porque há muita gente que olha para a influência e vê como negativo. Não, ele está-me a querer dar a volta. Isso, não é? Como manipulação. Isso. Mas marca positiva gosto. Não, e manipular é usar outros em prol dos meus interesses. Influenciar positivamente. Tu influencias positivamente milhares de pessoas que tu se calhar não conheces, nem sabes que influenciaste. Influenciar não requer um poder formal, não é o CEO que influencia porque é o CEO da empresa e está lá em cima. Não, todos nós podemos influenciar positivamente com os nossos comportamentos. Eu começo esse livro a contar a história da minha avó materna, que foi a pessoa que mais me influenciou. Porquê? Porque ela casou aos 70 anos
Sim. Oh, querida. Que é o primeiro namorado dela. É sério? Oh. Enviou-o do meu avô, não esqueceu este grande amor. Pronto, isto não se pode dizer. E quando ele ficou viúvo, também não esqueceu o grande amor que foi a minha avó. Foi pedi-lo em casamento. Pai, foi terrível na altura porque toda a gente achava que ela tinha enlouquecido. Anos 80 do século passado. Achavam que ela tinha enlouquecido e ela foi contra tudo e contra todos e casou aos 70. Opa. E dos 70 aos 82 viveram muito felizes. Ele morreu primeiro. Quando ela tinha 82 anos, ele faleceu. Mas eu lembro-me dela me dizer, foram os 12 anos mais felizes da minha vida. Uau. Imagina, dos 70 aos 82. E a garra dela e a força que ela teve nesta altura, mas também a resiliência e a tolerância ao sofrimento que ela teve, porque foi uma mulher que sofreu muito, ficou viúva cedo, o marido maltratava, portanto tem ali, perdeu um filho, tem ali uma vida sofrida. E quando isto acontece, é como ela parecia, tinha 70 anos, mas parecia uma adolescente a andar na rua de mão dada com ele. Opa. E isto, ela deixou uma marca positiva na minha vida. Não sei se ela teve consciência ou se de 1% sequer da influência que teve em mim, porque nos momentos mais desafiantes eu pergunto-me como é que ela teria feito, o que é que ela teria dito. Às vezes imagino as conversas, o que é que ela teria dito, o que é que a minha avó faria. Portanto, não estou a falar de uma familiar, não é? Uma avó é uma pessoa muito próxima, no meu caso era, mas tens amigos, tens pessoas que te influenciam sem sequer tu notares. E podes, e o que eu nesse livro falo é como é que através da comunicação tu ganhas alguma influência. E sei lá, contares as tuas histórias, a tua vivência é uma estratégia para influenciar mais. E pode ser os filhos, não é? Meu marido diz muitas vezes, conta mais vezes as tuas histórias aos teus filhos. E eu conto numa palestra, mas depois em casa está quieta. Não é? Ele diz, devias contar para eles saberem o que custa, porque para eles tudo cai do céu. Pronto, essa história é só um exemplo. Há 5 estratégias para comunicar com mais influência e depois descobrem as outras. E tem a ver, influenciar tem a ver também, eu olho muito e essa tua expressão, essa tua frase de deixar a marca positiva, gostei, mas eu olho muito para influência, e tu também mencionaste isso agora, muitas vezes nós não temos, sei lá, a noção, até, e lá está, não temos que ser um comunicador ou alguém que tem uma presença muito ativa numa rede social, é a influência que nós deixamos sem ter a noção disso, não é? Eu tive um avô também, um avô materno, que curiosamente eu só senti a influência dele anos mais tarde, quando ganhei consciência para mensagens que ele, naquela altura, e que acredito que nem ele próprio tinha a noção dela, da mensagem que ele me deixava, e uma delas foi, e partilhando aqui algo que eu também creio que falo num dos meus livros, meu avô ficou órfão muito, muito cedo, com 3 meses, durante a gripe espanhola, na Primeira Guerra Mundial, e perdeu pai e mãe com 3 meses, nunca conheceu os pais, foi criado por uma avó materna, se não estou em erro. Vida dura, com 6 anos começa a trabalhar, e houve 2 coisas que me marcaram do meu avô. Ele teve sempre uma vida muito, muito humilde, mas nunca o ouvi queixar-se de nada, nunca o ouvi reclamar de nada, nada, absolutamente nada. Pelo contrário, ele era extremamente humilde e extremamente orgulhoso da humildade dele, não é? Do que ele tinha, das poucas posses, mas ele, lembro-me que ele tinha um fato já bastante usado, que ele usava quando ia à missa, domingo. Não é? Domingo, mas que ele o vestia com um orgulho extremo, e dizia, estás a ver aqui como é que a gravata se faz, filho, como é que está a camisa já muito surrada aqui, estás a ver, isto não é como tu, o avô veste-se melhor que tu. Portanto, essa humildade, mas orgulhoso da sua humildade, foi uma das mensagens que ele me deixou. E outra foi do amor incondicional. Sabes, o meu avô tinha uma foto da mãe dele na sala, e ele contava histórias que provavelmente tinha ouvido da sua avó, que provavelmente tinha ouvido de outras pessoas, ou que ele se calhar imaginou as tantas vezes que ficaram reais. Sim. Mas já não distinguia o que era imaginar. Mas ele contava essas histórias com tanto amor que ele chorava
quando partilhava, porque a tua avó, ela era assim, fazia aquilo, e ela dizia isto, e era uma mulher assim, e ele chorava, não é? E foi de facto a dimensão, e o que eu retirei daí foi a dimensão do amor, não é? Que transcende o espaço, que transcende o tempo, A vida. A vida. Transcende a vida, porque ele nunca conheceu a mãe. Não é? Portanto, de facto, nós muitas vezes influenciamos sem termos a noção disso, não é? Eu acredito que o meu avô não tinha, sei lá, ele não disse, olha, vou agora partilhar aqui esta história para ensinar ao meu neto algo sobre amor. Ou vou agora partilhar aqui esta história para que ele aprenda que a humildade é algo que nós devemos ter e devemos usá-la com orgulho. Portanto, também temos a consciência de como é que eu estou a influenciar, e também, não sei se falas isso no teu livro, se não, e hoje é extremamente importante, e queria ouvir a tua percepção de como é que também nos permitimos ser influenciados. Sim. Quer seja pelo ambiente, quer seja por pessoas, também termos essa consciência. É preciso espírito crítico, não é? É preciso ter esta reflexão. Devemos ter a capacidade de perceber quais são os nossos valores. Aqueles que, aconteça o que acontecer, não são negociáveis. E às vezes dou por mim a pensar nesta rapidez, nós queremos ir rápido, para onde é que vamos, não é? Às vezes é importante questionar, e não é porque toda a gente está a fazer que nós temos que fazer, não é? E é preciso ter aqui este espírito crítico de perceber se a influência que estou a receber, e que vem de 1000 fontes diferentes, se é aquilo que eu quero, para continuar fiel aos meus valores, vivendo a vida que eu quero viver. Porque é fácil deixarmos ir, e quando sentimos estamos no meio do oceano, não é? Porque já fomos. E para isso é preciso fazer algo que nós hoje não nos permitimos muitas vezes, que é parar, não é? Escutar, analisar, sentir. Sim. Hoje também não se quer sentir muito, não, eu não quero estar frustrado, eu não quero estar desiludido, eu não quero estar triste, eu não quero estar aborrecido ou entediado, não é? Que é algo que nós precisamos do tédio, e hoje não tens como ficar entediado. Aliás, nós hoje treinamos os nossos filhos para eles não estarem entediados, não é? Mas faz falta. Não é? No nosso tempo não havia tablets, não havia smartphones para a gente dar aos nossos filhos quando eles estão connosco à mesa e olha, toma lá. Não, os nossos pais tinham que fazer a parte deles, não é? Sim. Portanto, hoje vivemos num mundo em que, e aproximando aqui do nosso final, em que a comunicação é fundamental, não é? E nós temos essa percepção, lá está, como é que eu estou a comunicar, como é que eu estou a influenciar, como é que eu estou a ser influenciado. Então, pedir-te aqui, ou dar-te um desafio. Ok. Imagina que podes deixar aqui uma mensagem hoje que vai ser escutada por todas as pessoas no mundo, não é? Vamos ter aqui a inteligência artificial que vai traduzi-la para todas as línguas e mais algumas, e vai ser escutada por todo o mundo. Que mensagem é que tu gostarias de deixar, ou que fosse escutada por todo o mundo? Ok. Ouçam as vossas histórias. Ouçam primeiro as histórias que estão a contar a vocês próprios internamente, e percebam se são essas histórias que querem criar ou se querem criar novas. Às vezes estamos muito focados no que passamos, naquilo que vivemos, no que fomos, e menos centrados em produzir histórias novas. Acho que devemos olhar para dentro, perceber o que é que está a acontecer internamente, que história estou a contar e qual é a narrativa nova que eu quero construir. Isso demora tempo, não é? Sim, demora. Demora porque tens que parar para pensar, sem o telemóvel por perto. E é chato, e antedia, e irrita, e frustra, e desilude, frustra. E temos que passar por isso, não é? Não. Não capa. Olha, minha querida, muito obrigado. Obrigada, foi ótimo, gostei muito. Saí daqui a pensar mais sobre comunicação e influência. Portanto, obrigado. Obrigada, Jorge. A ti aí desse lado, olha, espero que leves também daqui alguma mensagem. Partilha mais uma vez, e vou-te relembrar daquilo que já disse lá no início. Partilha, ou se estás a ver-me ou ver-nos no YouTube, partilha este link com alguém que tu acreditas que eventualmente vai retirar daqui alguma mensagem, e que essa mensagem pode mudar a sua vida de alguma forma. Quem sabe um relacionamento, quem sabe a sua liderança, quem sabe a sua paternidade, a sua maternidade, quem sabe.
E vamos estar juntos na próxima semana com mais um episódio lendário, com mais um convidado ou uma convidada ainda mais lendária. Até já!